mais um capítulo de Bungo Stray Dogs. E nesse capítulo temos mais um embate Atsushi, Akutagawa e uma mitada do Sigma. O capítulo começa com o nosso menino Atsushi em formato de mangá. Ele está correndo, confuso no que ele vai fazer, se questionando qual é a coisa certa a se fazer, no que ou qual ou quem ele está correndo. Ele não sabe. Ele sente que seu corpo vai ser meio que destroçado por conta da sua indecisão. E ele meio que está assim porque meio que a Teruko enfim contou o verdadeiro objetivo da decadência do anjo, que infelizmente não foi revelado para nós leitores, mas deixou o Atsushi muito chocado. Aí o Atsushi lembra do fantasma do Dazai, que meio que serve para encorajá-lo, dizendo: vai ser assim que você vai desistir? Não seja tão infantil. E ele vai se perguntando por que o Dazai não tá falando com ele. E eu acho essa parte muito legal, pois o Dazai, na cabecinha do Atsushi, serve como um efeito oposto do diretor do orfanato. Pois o diretor meio que desprezava o Atsushi, falando que meio que ele nunca devia ter nascido e que ele nunca vai achar um lugar de seu. Mas com o Dazai é totalmente contrário. Meio que ele vai motivando meio com o Atsushi até que ele fazer alguma coisa a respeito. E meio que nesse exato momento o Atsushi ainda tá nessa fase de indecisão, só que meio que o seu corpo meio que tá seguindo a intuição de Dazai. Ou seja, é o filhinho seguindo a intuição do pai. Nisso, o Atsushi chega no prédio do aeroporto, onde tá ocorrendo todo o caos, e ele avista a Aya e o Bran. Bom, o Atsushi vai vir meio que salvar os dois, mas meio que a Aya: não, Atsushi, não vem aí, isso é uma armadilha! E daí aparece Akutagawa vampiro. Precisa comer meio que Atsushi. Enquanto isso, na prisão, Sigma está meio que procurando o caminho na prisão depois de escapar do elevador. E meio que ele vai pensando tudo o que aconteceu. Ele lembra do Dazai meio que checando o elevador, olhando pelo mecanismo, da tensão meio que da corda da porta. E foi por isso que ele foi capaz de meio que destruir isso com uma arma. Em outras palavras, Dazai sabia que esse elevador era muito perigoso. E mesmo assim ele escolheu meio que ir pra esse elevador, em ordem de salvar meio que a agência de detetives Amardo. E daí o Sigma lembra da expressão do Dazai quando eles estavam meio que sobre a água. E parecia um olhar de um homem que entendia que havia perdido, mas é que ainda estava determinado a agir. Por isso, o Sigma foi o único a ser salvo. E ele ainda lembra das palavras do Dazai, onde meio que ele fala que ele conta com o Sigma, o resto, e meio que o Sigma se pergunta: o que alguém comum como eu faria nessa situação? Eu nem devia estar parte desse jogo. E nisso ele pisa em um papelzinho, e era uma nota em russo. E estava escrito: socorro. Enquanto isso, Akutagawa vampiro meio que tenta atacar Atsushi. E meio que Atsushi: pô, Akutagawa, sou eu, você não se lembra? Se bem que em todas as vezes que a gente se encontra, a gente tenta se matar um ou outro. Nisso, o Atsushi percebe meio que a armadilha do Rashomon. Então ele pensa, se ele não pode fugir disso, ele tem que encarar. Então ele já usa sua perninha de tigre pra meio que chutar o bração de Rashomon. E isso fere o Akutagawa, surpreendendo o Atsushi. Aí o Akutagawa morde a sua própria mão pra curar meio que o braço. E meio que isso faz parte dos poderes de vampiro, já que ele não precisa se proteger porque ele pode se regenerar. Basicamente, ele não pode ser parado até que ele seja morto. Bom, Atsushi tenta se esquivar de todos os ataques do Akutagawa e meio que ele vai falando: para, Akutagawa, você ainda está aí, né? Eu ainda não ouvi sua resposta. Aí atrás, por que você me salvou? E meio que o Atsushi estava se referindo quando o Akutagawa o salvou do Fukuchi / Kamui. Será que o nosso menino Atsushi vai lembrar meio que o Akutagawa quem ele é? Porque às vezes precisa saber dos limites meio que dessa droga de vampiro. E na prisão, Papai Dazai está sangrando, suando, mas mesmo assim dando um sorriso. Dazai, não preocupa assim. Assim você meio que vai morrer e você vai deixar Atsushi fofo. Bom, Dazai se sente quebrado e ele fala com a câmera, que na sala de câmera estava o Froido, e fala: ai, eu tô dolorida aqui. E nisso, Froido: aí, Chuya,
acaba com ele. Ou seja, vai ser dois agentes detetives tentando lembrar os mafiosos quem são. O que realmente meio que são. É a Atsushi com a Akutagawa e Dazai com o Chuya. E nisso alguém manda bala no Froido. E esse alguém é Sigma. Froido até achou isso interessante, já que ele pensou que ele podia ter fugido. Bom, o Sigma precisa meio que fazer o Froido falar dos seus planos lá no aeroporto, já que ele prometeu ao Dazai. E daí o Froido manda essa. Qual é o ponto de você defender essa promessa? Esse é o Dazai pra você. Você só tem 10 minutos de gestão sobre feitiço. A especialidade do Dazai é a manipulação. E você geralmente não é desse tipo de pessoa. Tudo que você queria era uma casa, para que você não seja usado pelos outros novamente. Mas depois de observar Dazai, você percebeu uma coisa. Uma casa solitária não é o suficiente. O que você quer não é um lugar, e sim relacionamentos mútuos na qual você pode confiar. Você quer ser um membro da agência de detetives Amardos. Estou correto? Froido. Pode aumentar minhas esperanças que o Sigma vai soltar a agência. Porque não é possível que até o próprio russo meio que chutou essa alternativa. Mas seria legal o Sigma meio que interagir meio que com o Kunikida. E ambos terem a dor de cabeça de conviver com o Dazai. Bom, o Freud ainda tenta falar a sua maracutaia, dizendo que é só um croquezinho do Dazai. E o Sigma? Pode até ser um croque, mas o Dazai pagou um preço caríssimo, enquanto ele aponta a arma pra cabeça do Freud. Sigma! Parabéns! Você mostrou pro Reis quem é que manda. O Sigma fala que isso é parte do estilo do cassino, de atender os pedidos do cliente, e entendeu que aquele que manipulava meio que ele era o Freud. Ou seja, Sigma percebendo meio que a toxicidade do relacionamento abusivo que sofre de Freud. E o fato que meio que o Freud está tentando manipulá-lo porque ele tá com medo da arma e não tem backup. Então ele vai escrever suas memórias com um único toque. Mas antes ele precisa perguntar uma coisa. Qual é a habilidade do Freud? Já que um único membro com um único toque matar uma pessoa. Tem que ter muitos assim, só que no caso do Freud é especial. E o capítulo encerra-se com meio que o Sigma perguntando: qual é a sua habilidade? Não, o que você é, Freud? Meu Deus, esse arco tá me deixando hypado. Pois nesse capítulo tivemos Atsushi lutando contra Akutagawa vampiro, momentos de Dazai e fininho Atsushi, Dazai que tá nas poucas e boas, por favor Dazai não morre pra deixar o Atsushi órfão de novo, e Sigma mitando dizendo que é o dono da sua vida pro Freud. E talvez em breve nos próximos capítulos sabemos qual vai ser a habilidade do Freud. Esse foi o capítulo 107 de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é Manoel Tobias e fui!